Vamos lá, a mais um. Assim está escrito na Bíblia, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 3, que vai nos ensinar assim a palavra do Senhor. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra do Senhor aqui está nos relatando que o diabo ele se apresenta para o Senhor Jesus para o tentar. Sabendo ele, vendo ele que o Senhor Jesus se encontrava com fome e com sede. E o diabo ele vai tentar, ele vai se aproximar naquele momento em que você se encontra frágil, naquele momento em que você está frágil, quando você está na necessidade de algo, ele vai se apresentar, ele vai enviar os manjares dele para lhe tentar. Mas entenda isso uma coisa e aprenda, que ele é o tentador, não o obrigador. Ele aqui apenas tentou o Senhor Jesus, não o obrigou. O Senhor Jesus aqui, ele não cedeu às vontades do diabo, não, mas foi firme e forte, porque era o propósito dele, estar forte espiritualmente. Então a palavra do Senhor aqui ela é bem clara para mim e para você, que nem só de pão vai viver o homem, nem só do alimento que a gente alimenta a nossa carne, não só disso nós vamos viver, mas temos que viver sim, vamos viver sim da palavra do Senhor. Então, isso é uma lição de vida para mim e para você, que possamos entender e compreender que é necessário sim nos alimentarmos espiritualmente. Uma das formas é meditando na palavra do Senhor. Quando você tira um tempo para meditar nesta palavra, neste livro, quando você tira um tempo para abrir este livro e meditar nele e receber o que Deus te ensina, o que Deus te fala e aceita o que Deus manda você fazer, você recebe vida, você fica forte, inabalável contra toda e qualquer situação de Satanás. Basta tão somente você ouvir a voz do Senhor e se alimentar espiritualmente, deixar um pouco a carne de lado e você se alimentar espiritualmente, porque aquilo que você mais alimentar é o que está forte em você. Se você quer ser uma pessoa, se você quer estar forte espiritualmente, é necessário você da palavra de Deus se alimentar. É necessário, a palavra é bem clara, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus, o diabo sabia da necessidade dele, que ele precisava de pão, ele precisava de água naquele momento. O diabo veio com o manjar dele e ofereceu e falou para o Senhor Jesus: se és realmente filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus vai e rebate contra ele, com ele, que nem só de pão, nem só se alimentando carnalmente que o homem ia viver, mas é necessário sim se alimentar carnalmente, você comer o cuscuz, comer a farinha, comer o arroz, como tão é importante nós ingerirmos esses alimentos, como também é importante você ingerir o alimento espiritual, como você está forte, se alimentar espiritualmente. Aqui na palavra do Senhor, no livro de Salmos, vai nos deixar um outro exemplo, só que dentro desse mesmo propósito, para você ver a importância de meditar nesta palavra, para você ter a noção e ver a importância de tão importante que é de você meditar nesta palavra, de você ouvir a palavra do Senhor, que não é em vão você ouvir a palavra de Deus, não é em vão você parar um pouco, dedicar um pouco do seu tempo, do seu dia a dia para meditar na palavra do Senhor, não é em vão, não. Uma prova disso é esta palavra, Salmo 119, que vai falar a respeito da palavra do Senhor. O Salmo 119, todo ele é a respeito da lei do Senhor, a excelência da lei divina, vai falar a respeito da excelência da palavra do Senhor. E no versículo 50 de Salmo 119 diz: o que me consola na minha angústia é isto. É o quê? Que a tua palavra me vivifica. Então aqui ele está declarando para mim e para você, né? Deixou esse exemplo para mim e para você e declarou para o Senhor que o que consolava quando ele estava angustiado, triste, abalado, com medo, preocupado, muitas das vezes desesperado, o que consolava ele era
era ele ouvir a palavra do Senhor, era ele meditar nas leis do Senhor. Isso era alimento espiritual para a vida dele. Isso era meditar na palavra, na lei do Senhor, era como combustível para um carro. Você tem carro? Você entende isso? Já aprendeu isso? Já entendeu isso? Que esse carro que você tem, essa moto que você tem, esse Fusca, seja lá o que é que você tem aí, que só anda à base de gasolina, de álcool, seja lá do que for. Você já notou que sem o álcool, sem a gasolina, sem o óleo, eles não andam? Pois bem, a mesma coisa sou eu e você. Sem nos alimentarmos de Deus, sem meditarmos na palavra de Deus, não vamos ter forças para enfrentar o que temos que enfrentar. Não vamos estar forte diante das tentações do diabo. Então isso aqui é bem claro. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me dá força para continuar, o que me dá força para lutar e vencer é a tua palavra. A tua palavra me dá vida. Quando eu vejo que estou fraquinho, vou morrer, vou perecer, vou me acabar, eu medito na tua palavra e o Senhor me dá vida. Compreende sim ou não? Ficou esse exemplo para mim e para você. Ele falando, e ele diz no 51, os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Olha para cá, escuta, por que você acha que ele não se afastava da lei do Senhor? Por que você acha que ele não se afastou, mesmo triste, angustiado, mesmo ali, preocupado, sim, enfrentando problemas, com guerras a enfrentar e a vencer, com o compromisso de enfrentar e vencer? Por que você acha que mesmo muitas das vezes atribulado, angustiado, ele não soltava, não largava a palavra do Senhor? Sim, tenha tempo sim para ir se alimentar espiritualmente. Por quê? Porque ele disse que a palavra dele o vivificava, dava vida, dava força. É o que o Senhor Jesus falou lá no livro de Mateus 4. Disse o quê? A partir do capítulo 4, versículo 3 de Mateus, foi que Jesus disse: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então nem só de feijão, de arroz, de macaxeira, do cuscuz vai viver você. Amém? Não, mas de todo, através dessa palavra aqui, quando você escuta, crê e pratica, obedece. O que você ouvir, crer e obedecer vai te dar vida, amém? E ele diz aqui ainda no versículo 92 de Salmo 119, ele diz, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, se eu não tivesse prazer, se eu não amasse a lei do Senhor, se eu não amasse, se eu não tivesse prazer em obedecer a Deus, ele diz, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Por que ele não pereceu na angústia? Por que ele não pereceu quando estava angustiado, atribulado, passando problema difícil, quando estava ali, diante a inimigos mais fortes que ele? Por que não pereceu? Por que não foi destruído? Porque ele buscava refúgio, socorro na palavra de Deus. Então, se você quer encontrar socorro, amparo, se você quer encontrar, sim, cuidados da parte de Deus, da parte do Senhor sobre a sua vida, ele deixou o exemplo para mim e para você. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Euzinha, que estou falando com você, eu que o diga. Se não fosse eu crer nessa palavra, se não fosse eu meditar nela de dia e de noite, tirar um tempo no meu dia para ouvir o meu Deus, para me alimentar de Deus, aqui eu não estaria, você aí não estaria me vendo, não, nem aqui eu existiria mais. Mas só que isso daqui é palavra de vida. Assim como quando você está com sede, e se você não tomar água depressa, aquilo ali vai tomando as tuas forças, você vai esfraquecendo. Assim como, e quando você toma aquela água, lhe fortalece. Assim, quando você precisa se alimentar e não se alimenta, vai lhe dando mal-estar, vai lhe dando uma coisa ruim. Assim é a palavra do Senhor, se você não se alimentar dela também. Espiritualmente você passa mal, espiritualmente você enfraquece, o inimigo ganha terreno, ganha força contra você e vence. Ao invés de você vencer o inimigo, é ele que vai te vencer. Ao invés de você vencer a luta, a batalha, o diabo que vai vencer por você. Mas é necessário você se levantar,
e meditar na palavra do Senhor, porque isso daqui é vida para o que está morto. Isso daqui é vida que levanta o que está fraco. Amém? E diz, nunca me esquecerei. Ele diz que nunca ia se esquecer dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Ele falou que jamais ia esquecer os preceitos do Senhor, jamais ia esquecer os mandamentos, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, porque foi através da palavra do Senhor que ele recebeu vida, foi através da palavra do Senhor, Deus falava com ele e ele obedecia e tinha vida, e ele obedecia, guerreava e vencia. Não vai ser diferente na sua vida, se tão somente você não der ouvido à tentação do diabo, sendo tentada a sair da presença de Deus, sendo tentada a não voltar para os caminhos do Senhor, sendo tentada a se prostituir, a mentir, a fofocar, a roubar, sendo tentado a se envolver com coisas que você sabe que não agrada ao Senhor. Não vai ser diferente na sua vida, se tão somente você se alimentar do Senhor. Você vai estar forte igual Jesus estava forte para dizer o não para o diabo. Na mesma hora quando o diabo falou, você tem poder para transformar essas pedras em pão e matar a tua fome. Você tem poder. Ele estava falando isso para Jesus e o Senhor Jesus ali cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, falou o que para ele? Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Deus. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão vai viver eu e você, nem só de coisas materiais vamos viver, mas de toda palavra, através de meditarmos, através de ouvirmos a palavra do meu e do teu Deus. Basta tão somente você nessa palavra crer, obedecer, confiar, e o mais o Senhor fará por mim e por você. Você crê nisso? Então se levante dessa prostração, se levante dessa falta de força, dessa falta de ânimo para enfrentar, para lutar e vencer, e vá meditar na palavra do Senhor. Tire tempo para meditar na palavra do Senhor, porque se você quer estar firme e forte diante das dificuldades, diante das angústias, dos problemas, das situações difíceis, é necessário você se levantar, meditar, crer e obedecer para que você venha vencer. Amém?